Olá, tudo bem? Eu me chamo Daiane Schmidt, eu sou biomédica, mestre em ciências, com ênfase em oncologia, e atualmente eu faço doutorado na USP de Ribeirão Preto, no programa de Oncologia Clínica, Células-Tronco e Terapia Celular. Hoje eu vou conversar com vocês um pouco sobre a terapia celular. O que é uma terapia celular? É quando usam células para algum fim terapêutico. Eu trouxe alguns exemplos para tornar essa ideia um pouco mais clara. Uma das possibilidades é utilizar células no tratamento de lesões de cartilagem. Então, por exemplo, se uma pessoa desenvolve um dano na cartilagem do seu joelho, em função de atrito ou até mesmo por inflamação em excesso, é possível retirar células de uma região com cartilagem saudável, amplificar essas células in vitro, então injetá-las novamente no indivíduo, na região danificada, para que essas células auxiliem no reparo. Uma outra forma de terapia celular é após o infarto agudo do miocárdio usando células-tronco. No infarto, ocorre obstrução de um vaso sanguíneo, impedindo a chegada de sangue numa determinada região do coração. Com isso, o que vai acontecer? Não vão chegar nem nutrientes, nem oxigênio para essa região e as células podem acabar morrendo. Então, o que é feito? É possível isolar células-tronco da medula óssea, cultivá-las in vitro e injetá-las no coração. Então, vai haver a formação de novos vasos sanguíneos e também pode até mesmo ser restaurada a função cardíaca. Há ainda a possibilidade de usar a terapia celular no tratamento de câncer. Aqui nessa representação, nós temos que normalmente nossas células de defesa não reconhecem células tumorais. Porém, é possível reprogramar essas células in vitro para que elas passem a reconhecer a célula tumoral e então consigam destruí-la. Nós vamos explorar um pouco mais sobre esse tipo de terapia. E para a gente começar, nós vamos ver primeiro qual é o conceito de célula. As células são a unidade básica do nosso organismo. Nosso organismo é composto por vários sistemas, como o sistema nervoso, o sistema digestório, e cada sistema vai apresentar diferentes órgãos. No caso do sistema digestório, nós temos o estômago, representado aqui, e o intestino, entre outros, e esses órgãos são formados por tecidos que têm várias camadas de células. As células vão ser especializadas para diferentes funções. Nós temos, por exemplo, os neurônios, que são responsáveis pelo impulso nervoso, pela sua transmissão. Temos também melanócitos na nossa pele, que produzem a melanina. Nós temos as células beta do pâncreas, que produzem a insulina, entre diversos outros tipos de células especializadas, e inclusive nós temos células responsáveis pela nossa defesa. Essas células são parte do sistema imune. O sistema imune, ou imunológico, é formado por órgãos, como por exemplo a medula óssea, e também por diversas células, entre elas as células T e as células B, que são células envolvidas no processo de resposta quando há alguma infecção. As células B são responsáveis pela produção de anticorpos. Os anticorpos têm a função de reconhecer antígenos. E o que são antígenos, né? Um antígeno é qualquer substância capaz de provocar uma resposta imune. Então, pode ser tanto uma região de uma bactéria ou de um vírus, ou simplesmente uma partícula que consiga desencadear uma alergia. E como eles atuam, os anticorpos? Eles podem fazer a neutralização, aqui é um exemplo com uma bactéria, em que com a ligação do anticorpo, neutralizando essa bactéria, vai impedir com que ela infecte células do nosso corpo. E outra forma é com a ligação dos anticorpos, que é essa estrutura que lembra um Y,
vai ajudar a que outras células imunes reconheçam esse organismo estranho, fazendo com que ele seja englobado e levado à sua eliminação por algumas células de defesa. Já as células T fazem o reconhecimento de antígenos de células já infectadas, levando à destruição delas. Nós temos representado aqui, então, uma célula T reconhecendo a célula infectada, e com isso o que acontece? A célula T libera grânulos tóxicos. Esses grânulos vão atuar sobre a célula infectada e vão conseguir levar à sua morte. E no caso do câncer, teoricamente seria possível que as nossas células do sistema imune reconhecessem o câncer e levassem à sua destruição. Isso não ocorre muitas vezes porque o câncer desenvolve várias formas de escapar da ação do sistema imune. Nessa imagem, nós temos na parte central células tumorais e ao seu redor o que é chamado de microambiente tumoral. Nesse microambiente, nós temos diversos componentes diferentes, entre eles células do sistema imune. E então, quais são as formas que possibilitam que o câncer não seja reconhecido? Ocorre uma apresentação ineficiente dos antígenos das células tumorais para o sistema imune. Pode ocorrer um recrutamento de células imunossupressoras, que vão ser células, então, com uma função inibitória sobre o sistema imune. Pode haver a liberação de fatores imunossupressores, que também vão ter uma função inibitória. E ainda a desregulação do processo de ativação de células T. É então nesse contexto que surge a terapia celular no câncer como uma alternativa para que as células do sistema imune consigam reconhecer essas células tumorais e levar à sua eliminação. São usadas células chamadas de T-CAR. Essas células combinam a célula T, que é aquela célula com grânulos tóxicos que consegue eliminar uma célula infectada, com um receptor chamado de CAR, é o receptor antigênico quimérico, que essa sigla CAR vem do inglês, que é Chimeric Antigen Receptor. Esse receptor usa da especificidade de anticorpos no reconhecimento de antígeno. E então, quando esse receptor é introduzido numa célula T, ela adquire a capacidade de reconhecer antígenos específicos que são do interesse. Aqui, como então são feitas a construção dessas células? É coletado sangue de um paciente e a partir do sangue são isoladas células T. As células são então cultivadas in vitro, onde é feita a introdução de um vetor que fará com que as células comecem a expressar esse receptor CAR. Então, elas vão receber fatores de crescimento, nutrientes, para que elas sejam expandidas, para ter uma quantidade suficiente para a terapia. Então, elas vão ser infundidas novamente naquele mesmo paciente com câncer. Então, elas vão poder ligar-se às células com câncer e levar à sua destruição. Aqui nós temos o caso da primeira pessoa tratada com esse tipo de terapia. Ela se chama Emily Whitehead. Ela foi a primeira, em 2012. Ela foi diagnosticada com leucemia linfoblástica aguda quando ela tinha apenas 5 anos. E havia uma baixa probabilidade de cura. Ela já havia apresentado recidivas por 2 vezes. A recidiva é quando o tumor volta a se manifestar. E então não havia uma expectativa de vida muito longa para ela, pois ela não estava respondendo ao tratamento. Então,
os seus pais foram atrás de alternativas, tentando ver novos tratamentos que ela poderia tentar utilizar. E na época estava sendo feito um ensaio clínico com células CAR-T no Hospital Infantil da Filadélfia. O tratamento foi efetivo para a Emily. Aqui nós vemos ela atualmente, em que ela está há 9 anos livre do câncer. E há, inclusive, uma fundação com o nome dela para pacientes com câncer infantil. A terapia com células de CAR já foi usada no Brasil, de forma mais recente, em 2019. Foi feito o tratamento de um paciente com linfoma difuso de grandes células B, que é um tipo de câncer do sistema linfático. As células foram produzidas pelo Centro de Terapia Celular da USP de Ribeirão Preto. Esse paciente apresentava resistência ao tratamento e tinha uma baixa expectativa de vida. Então, essas células que foram produzidas com células T do próprio paciente foram usadas como uma tentativa de cura, e 1 mês após o tratamento, seus exames mostravam que as células tumorais haviam sido eliminadas. Aqui à esquerda nós temos o paciente antes do tratamento e à direita depois do tratamento. Atualmente, diversas pesquisas continuam sendo realizadas em relação a essas células, para que cada vez mais elas sejam possíveis de ser utilizadas em mais pacientes e de forma mais eficiente. Obrigada.